Como essa pessoa me via antes e como essa pessoa me vê hoje? Vamos dar uma olhadinha com o tarô? Seja muito bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindo ao meu canal, o Tarô Espectral. Eu sou a Brisa e eu tô aqui para ler o tarô de forma coletiva para você que tá aí do outro lado me assistindo. É um super prazer para mim fazer esses vídeos para vocês assistirem, então eu queria saber se você também gosta, o que você gosta ou não, se você quer algum tema, é só deixar nos comentários, eu super atendo os pedidos dos meus inscritos. Antes da gente começar essa sessão de tarô, eu vou te convidar a respirar profundamente comigo. Ao expirar, já descruza os braços, as pernas, os dedos das mãos e dos pés, para deixar a energia fluir livremente entre eu, você e o tarô. Traz a sua mente e o seu coração bem abertos para esse momento, afinal, essa é uma leitura para você se conhecer melhor, para você entender melhor as coisas ao seu redor, é uma previsão, é ouvir a sua intuição, é se ouvir. O tarô é uma ferramenta de autoconhecimento, eu espero que você consiga utilizá-la da melhor forma possível. Muito obrigada para você que ficou comigo até aqui, muito obrigada para você que se inscreveu nesse canal, para você que gosta dessa energia, é um prazer estar aqui. E eu vou encerrar essa introdução desejando que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres do medo e da dor e que a gente se veja amanhã no próximo jogo. Até mais, tchau, tchau! Olá, pessoal que escolheu o montinho número 1, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, me deixem saber como vocês estão, por favor. Gente, aqui nós vamos ver então como essa pessoa te via antes, como essa pessoa te vê hoje. E eu puxei mais duas cartinhas com o baralho cigano para resumir um pouco essas relações, né? Para dar uma nota para a relação, como vamos colocar assim, como por exemplo, essa relação se classifica no estágio tal. Espero que tenha ficado claro, gente, mas eu vou começar então pelo baralho cigano, tá? Nós temos aqui o livro, os livros, né, e as nuvens. Estamos falando de uma situação que talvez tenha se encerrado um capítulo, talvez coisas estejam acontecendo dentro dessa relação que não estão muito claras ainda, uma transformação, um novo início, um reinício dentro da relação. Talvez você esteja aqui vendo como essa pessoa te via antes e te vê hoje, porque você, pessoa que está aqui na mesa, mudou bastante, né? Ou tá em um processo de mudança, porque é o que eu vejo principalmente aqui na mesa, tá? Pelo menos para a pessoa que te percebe. E aqui os livros e as nuvens falando um pouco dessas questões, dessas mudanças, né? Os livros falando de capítulos que se encerram e se iniciam. As nuvens falando de coisas que vão ser reveladas ainda, né? Uma transitoriedade, algo que está acontecendo nesse momento, que está passando nesse momento. Então, é como se vocês estivessem vivendo mesmo um capítulo novo, né? Um processo aí diferente. Então, muito interessante. Bom, vamos lá.
Gente, só um adendo antes de eu continuar, né? Sempre lembrando para você dar uma olhada no outro montinho, caso você sinta que esse não fez muito sentido. E aí, como sempre falo, pessoal, deixa nos comentários para mim se fez sentido ou não. Se não fez, dá uma olhada nesse vídeo que eu coloquei aqui no card, que ele é um vídeo com um tema, né, similar. Talvez lá tenha alguma resposta, porque aqui são jogos coletivos. Mas se não, me deixa saber nos comentários que a gente vem com esse tema novamente, tá bom? Até a gente conseguir atender todo mundo. Bom, pessoal, como eu te via antes, 2 arcanos maiores, né? Que interessante, muito intensa essa relação, eu diria, porque te via como o diabo e os enamorados. Aqui, gente, eu vou tentar ser o mais neutra possível, não necessariamente a gente tá falando de uma relação amorosa, você pode ter trazido qualquer pessoa para essa mesa, né? Mas o diabo, ele fala sobre uma espécie de apego a coisas materiais, apego a um estilo de vida, apego a uma pessoa, apego a um desejo, apego a um sonho, apego a uma substância, né? Eu sempre comparo o diabo com o vício do cigarro, por exemplo, que todo fumante quase que eu conheço quer parar de fumar, e aí é um desafio conseguir parar de fumar, porque tem que passar pelas barreiras do vício e ao mesmo tempo é uma escolha da pessoa, né? Porque ela tem que lutar contra isso. Então é um processo, né? Aqui eu vejo uma pessoa que talvez tinha que lutar contra as sensações que sentia por você, que te via como algo muito intenso, algo que de uma certa forma prende, né? Não necessariamente essa prisão, gente, ela é negativa. Essas pessoas, elas estão amarradas porque elas querem, né? Elas estão ali por alguma razão. Se a gente está falando de uma relação mais amorosa, por exemplo, isso aqui fala de muito desejo, muita atração, tá? Física, sexual, de alma, muito desejo, muita atração mesmo. É uma coisa muito intensa. Aqui a gente também pode estar falando, né, de pessoas que, por exemplo, se vocês estavam trabalhando juntos, por exemplo, vocês tinham uma química muito boa no trabalho. Entende? Fluía muito bem. A gente tá falando de química quando a gente tá falando do diabo. E aí pode ser pra amizade, pra amor, pra trabalho, né? Às vezes a gente encaixa com algumas pessoas muito bem. E às vezes com outras nem tanto, né? Então a gente tá falando de um encaixe muito bom. E os enamorados vêm reforçar isso, né? Uma sensação até de destino. De, nossa, essa pessoa foi posta no meu caminho e não é à toa, né? E é muito legal que, olha como elas são opostas essas cartas, né? É o céu e o inferno dessa pessoa, você. Em todos os sentidos, né? É aí que encontra as coisas que quer aprender e se conectar e se sentir bem e encontrar com o divino. E aí que também encontra toda a sua sombra. Né? Deve ser uma relação minimamente muito intensa aqui, pessoal. Eu fiquei embasbacada, assim, com quanto as cartas tão opostas saem, né? O inferno e o céu, literalmente. Enfim, uma relação bem intensa, ou usaria aqui dizer kármica, até não, porque vocês são obrigados a estar nessas relações, pessoas, mas porque são relações que vêm trazer coisas de aprendizado, de desenvolvimento, tá? Então, justamente por ser tão intensa, essa pessoa talvez e você tenham algumas discussões constantes, tá? O 5 de paus fala muito dessa questão de, nossa, quando a gente viu a gente tá brigando por besteira, sabe? Tá numa confusão. E é sobre isso, são bobagens, né? Brigas por besteira, desentendimentos tontos às vezes, mas é porque os sentimentos são tão intensos que não é pouca coisa, geralmente, esses desentendimentos, né? Eles não são só um desentendimento. Para as partes envolvidas, realmente são coisas muito grandes. É que quem vê de fora fala, nossa, gente, vocês estão brigando por causa disso, né? Mas quem tá ali envolvido tem muita emoção no meio. Então, uma pessoa talvez difícil de lidar, né? Porque a gente tem essas energias que são bem polares, que elas são bem opostas. Mas uma pessoa que gostava de conversar, de trocar ideia, de colocar ideias em prática, talvez vocês tivessem planos juntos, tenham, né? Enfim, desde o começo, assim, sentiram muita identificação, perdão, com as ideias mesmo, com como vocês pensam, de querer fazer as coisas iguais, ou querer fazer as coisas juntos, ou querer colocar em prática coisas, né? Muito interessante isso. Então, a pessoa te via como alguém super, né? Sentimentos intensos. Dificuldade talvez na hora do diálogo também pode representar isso, né? Dificuldade de encaixar as ideias muito bem, na hora de conversar as coisas não saem muito bem, ou na hora de fazer as coisas elas não saem tão encontradas.
mas que ao mesmo tempo gosta das ideias, gosta de estar junto, né? Gosta de fazer coisas junto, talvez gosta de estar em grupo com você, né? Quando estão com os amigos pode ser que seja legal, se essa pessoa também for um amigo, né? Quando está com mais amigos, por exemplo. Então, bem interessante. Me desculpa, gente, só tomar um golinho. Muito obrigada pela paciência. Como essa pessoa te vê hoje, né? Que interessante que aqui evolui de um as de espadas para um rei de espadas. Alguma coisa acontece, então, com essas ideias do começo da relação, talvez vocês tenham posto elas em prática, talvez vocês tenham aprendido a maestrar o como vocês conversam, o como vocês se comunicam. Às vezes vocês conseguiram, né, entrar num consenso e falar, não, a gente consegue conversar, a gente consegue se entender. Mas também pode ser, gente, que o oposto aconteceu. Por ter tanto atrito, as partes ficaram cada vez mais polarizadas nessa questão das ideias, nessa questão de querer ter razão, e a gente ganha o rei de espadas, né, um para cada um. Aí fica assim, uma disputa de poder, né? Uma disputa de ver quem ganha mais, de quem tá mais certo. Só que assim, gente, isso pode também ter sido por um período, tá? Isso pode ser também por um período, vocês terem essa teimosia e ainda assim conseguirem se acertar, se dar bem, tá? Não é determinante. Como é um jogo coletivo, eu tô tentando ser o mais plural possível com todas as energias que eu tô sentindo aqui na mesa. Então, para alguns, rola um, nossa, a gente não consegue se comunicar sem brigar, né? A gente quer sempre ter razão. Para outros, rola um, nossa, finalmente a gente conseguiu se entender, a gente consegue conversar e chegar num acordo em comum, tá? Aqui eu acho que essa pessoa talvez esteja um pouco cansada dessa relação, das coisas práticas dessa relação. O 7 de moedas, ele vem trazendo um pouco disso, né? A pessoa que ela olha para o futuro, ela fala, legal, já entendi, plantei tudo isso aqui, agora eu faço o quê? Né? E agora vamos para onde? E agora o quê? E essa carta, ela vem falar muito dessa questão do plantar de novo. Eu acho que eu já trouxe essa música para esse canal. O Conrado Pera tem uma música chamada Plantar Tudo de Novo, se eu não me engano. Eu vou deixar o link na descrição, gente. Mas essa carta fala sobre olhar para o futuro e pensar, tá, mas e aí, o que eu vou fazer disso? O que eu quero disso pro meu futuro, né? Então, essa pessoa hoje te vê como alguém que ela olha pro futuro e pensa, legal, a gente precisa talvez renovar um pouco essas energias, a gente precisa transformar um pouco essa relação, tá? Eu vejo aqui que acontece um processo nesse momento, talvez você consulente, talvez da outra pessoa, às vezes a leitura é espelhada, né? Então, de novo, jogo coletivo. Mas aqui com o 8 de copas, a gente tem essa coisa do sair para se conhecer, se afastar um pouco para se entender melhor as suas emoções, entender quem se é, entender o que é seu e o que é do outro, né? Para daí retornar com um pouco mais de auto-amor, um pouco mais de conhecimento, sentir saudade das pessoas, né? Sentir essa falta de estar perto dessas energias que se está tão acostumado. Aqui, atualmente, essa pessoa, ou ela tá numa vontade de sair e se conhecer melhor, e tomar um tempo para si, se afastar um pouco dessa relação até, para ter um pouco mais de espaço. Isso eu digo até por causa das nuvens e do livro, né? A sensação de que algo precisa acontecer para poder continuar a leitura e que tem um período para isso acontecer tranquilamente. E essa pessoa volta, né, com bastante autoestima, mais confiança. Desculpa pelo corte, pessoal, minha câmera às vezes dá dessas. Mas enfim, essa pessoa então ela volta com mais autoestima, mais confiança, para poder retomar essa relação. Porque isso aqui, gente, não é qualquer coisa, né? Essa relação, ela é uma relação marcada pela intensidade, ela é uma relação marcada pelas coisas que vêm acontecer, não são à toa. Então, é um processo, tá? Agora, se é você que está saindo para esse autoconhecimento, pessoal, mesma coisa, né? Quanto tempo demora para isso acontecer? Como funciona essa renovação energética? Gente, quanto tempo demora para ler um capítulo em um livro? Quanto tempo demora para a chuva passar? Né? Vai depender do livro, vai depender da chuva, vai depender de onde eu tô, vai depender da época do ano. Às vezes eu tô numa época de chuva e vai chover todos os dias. Então, né?
Aqui nós temos movimentação, gente, de processo de autoconhecimento, um capítulo que precisa ser curado, né, enxergado dentro de si para retomar essa relação. Eu enxergo que essa relação ela vai ser retomada. A gente não tá falando de um término eterno, a gente não tá falando de um encerramento. Talvez vocês ainda conversem, a gente não tá falando necessariamente de um afastamento super significativo para todas as pessoas, lembrando que é um jogo coletivo, mas estamos falando de um processo que tem que acontecer, que é o de se conhecer, que é o de voltar a se sentir, né? Eu acho incrível, inclusive, as cartas que saem nesse processo, olha como é mágico, né? O 7, o 8 e o 9. E o 7, você se dando conta da ilusão das coisas, no caso aqui do como você tá fazendo as coisas, né? A pessoa percebe isso. O 8 é você indo fazer alguma coisa a respeito disso. Pô, se eu tô me iludindo, então eu vou me conhecer. Eu vou entender onde eu tô me iludindo, né? E o 9 é você concluindo isso. É você voltando e entendendo o que estava acontecendo, né? Você maestrando a sua própria vida. E essa pessoa vê isso. Essa pessoa enxerga isso, sente isso, né? Pensa isso. E tá tudo bem, essa pessoa tá te esperando, entendeu? De uma certa forma, essa pessoa tá te esperando. Do mesmo jeito que você pode estar esperando essa pessoa, né? Novamente, lembrando que essas leituras podem estar espelhadas, né? Mas isso, pessoal. Tem ainda história para acontecer dentro desse grupinho número 1. Se vocês estão afastados, que é o que eu sinto principalmente nessa mesa, não é definitivo. Existe ainda água para rolar embaixo dessa ponte, muita coisa ainda para acontecer, inclusive dentro desse processo. E é como eu falei, né? O tempo para isso, gente, é o tempo de cada um maturar, é o tempo de cada um fazer as suas coisas, tá? Não consigo, infelizmente, dizer com precisão, assim, um tempo, porque vai depender de como é que vai ser esse processo aqui para cada um de vocês, tá? Por isso que vem o livro e as nuvens, inclusive. Então, ufa! Espero que vocês tenham gostado dessa leitura, pessoal. Me deixa saber como foi pra vocês. Não esquece, né, de contar pra mim se deu certo ou não, porque qualquer coisa eu volto com esse tema. Eu queria novamente agradecer a todos vocês que se inscrevem no canal, que deixam seu like, que deixam seu comentário, que conversam comigo, gente. É incrível estar aqui todos os dias, é um prazer. Muitíssima gratidão por toda essa participação, por todo esse carinho. É muito, 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 muito importante pra mim. Agradeço, desejo todo o amor do mundo. Amo vocês de todo o coração. Faço isso aqui com muito amor. Então, muitíssimo obrigada, gente. Eu espero que a gente se veja novamente amanhã. Tchau, tchau! Olá, pessoal que escolheu o montinho número 2. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Me deixa saber como vocês estão, por favor. Gente, vamos dar uma olhada então em como é que essa pessoa te via, como essa pessoa te vê. E aqui eu trouxe o baralho cigano para dar uma resumida nessa história, né? Nesse montinho. Eu vou começar por ele. Nós temos aqui, gente, as montanhas, perdão, e o cachorro. Eu diria que aqui a gente tá falando de almas que se dão bem, mas é difícil. Caramba, muito parecido, inclusive, com a energia do montinho número 1. Se você se sentiu atraído pelo montinho número 1 e quiser, né, dar uma olhada, recomendo. Mas aqui a montanha, gente, ela tá falando de alguma coisa que é difícil, né? Subir uma montanha é difícil, cruzar uma montanha é difícil, fazer esse processo é difícil. Talvez com um cachorrinho do lado seja mais fácil, né? Talvez com um amigo, talvez com alguém te dando um apoio, fique tudo melhor. Mas aqui a gente tá falando, então, de talvez uma alma amiga que vem te ajudar a transponer montanhas, tá? A gente tá falando aqui, então, de você passando por um processo, ou a pessoa, né, pode ser que esteja espelhada a leitura, às vezes acontece, mas enfim, no sentido de que aqui é uma jornada que vocês têm que concluir mesmo, vocês têm coisas a aprender, aprendizados, e vocês estão aí para se ajudar nesses aprendizados, por mais difícil que seja essa relação. E eu tô falando por mais difícil que seja pelas cartas que estão aqui na mesa, né, que não são cartas exatamente tranquilas, não é uma relação super fácil, mas é uma relação necessária para o seu desenvolvimento emocional e kármico, tá? Aqui, nós estamos vendo, então, como essa pessoa te via antes. O julgamento, Rei de ouros, Rei de espadas e 3 de moedas. Muito interessante, né, pessoal? Porque, assim, quantidade de ouros me faz crer que é uma relação que ou começa dentro de um ambiente de trabalho, ou que ela é muito pautada nas coisas que se faz junto, né, no trabalho, na rotina que se tem junto, nas obrigações da vida. Então, assim, por exemplo, aqui, né, o julgamento
falando de encerramentos, de períodos de encerramento. Então essa pessoa, quando te conheceu, sente que completou alguma fase na vida dela e começa uma nova, porque o julgamento ele fala de uma nova fase também que se inicia, apesar de se encerrar uma. Ele traz também o resultado esperado, algo que estava sendo há muito tempo aguardado. Então é como se quando essa pessoa te conheceu, ela estava te esperando, sabe? É tipo, ai, até que enfim você chegou. Isso é válido novamente, gente, para qualquer tipo de relação. Peço que você encaixe dentro da sua relação, da sua realidade, né? Mas viu como uma pessoa que precisava mesmo da sua energia, de você na vida. A gente tem o Rei de Espadas e o Rei de Ouros, falando que te vê como uma pessoa muito afiada mentalmente, gosta das suas ideias, gosta de como você pensa, gosta de como você trabalha, gosta de como você lida com as coisas materiais, de como talvez você cuida do dinheiro ou das suas coisas mesmo, né? É uma pessoa que te acha um pouco teimosa, não podemos mentir, né? Vem em você um certo ar de teimosia, talvez até um pouquinho de arrogância, mas é só porque você sabe o que você tá fazendo, você sabe o que você tá falando. Então você não dá muita brecha para as pessoas duvidarem disso. E essa pessoa te vê assim, como alguém que tá íntegre, né? Nessa sua característica principal, nessa forma de ser, nessa forma de pensar, nessa forma de comunicar com as pessoas, nessa forma de fazer as coisas também, né? Aqui vem muito forte para mim uma parceria. Aqui pode ser, gente, vamos lá, triângulo. Aqui pode ser poliamor. Aqui pode ser parceria de negócios, sociedade. Vocês, por gentileza, encaixem aí na realidade de vocês, né? Mas o 3 de moedas, essa pessoa, ela entra na sua vida sabendo que você tem outras coisas. Então, pode ser que ela entre na sua vida ou essa pessoa tendo uma outra relação, ou sabendo que você tem uma outra relação, ou essa pessoa te propõe um negócio sabendo que você já tem um outro negócio, ou essa pessoa te propõe um trabalho sabendo que você já está envolvido num trabalho similar, só que com outras pessoas, tá? Adaptem aí a realidade de vocês essa ideia, entende? É como se, sei lá, tô no meu grupinho aqui, e aí chega alguém e fala, mas eu queria você no meu grupinho. Então, ou entra pra fazer parte desse grupinho também, tá? Aqui, então, nós temos mais de uma pessoa, né, envolvida nessa relação, de uma certa forma, e que isso pode ter causado alguns atritos que vocês estão enfrentando hoje. Gente, esse é um montinho que eu vejo pessoas que estão resolvendo coisas, e como eu falei, processos de amadurecimento emocional e kármico. Se você não se identifica com isso, dá uma olhadinha no outro montinho. Se você não se identificou com outro montinho, não tem problema, dá uma olhadinha no card de informações que eu tô colocando aqui. Tem um outro vídeo com o mesmo tema nesse canal, pra você dar uma olhada, às vezes está lá. E se não tiver, me deixa saber nos comentários que eu volto com o tema, tá? É um jogo coletivo e nem sempre vai atender todo mundo, infelizmente. Mas vamos lá. Aqui, gente, vocês têm que resolver coisas, né? Tá numa fase, então, como eu falei, que aparentemente pra mim é uma fase de desentendimentos. Não tá exatamente o melhor momento da relação, né? Porque a gente tem aqui o As de Espadas e o As de Paus. Que bonito esse jogo, né? E, ironicamente, digo esteticamente. E embaixo a gente tem o 7 de Paus e o 9 de Espadas. Que louco, né? Aqui, gente, o que me dá a entender é que essa pessoa vê você como se você tomou a decisão de fazer alguma coisa, como esse belo Rei de Espadas. Ela falou, então eu vou fazer isso aqui, eu vou resolver isso. Deixa que eu resolvo. Só que a sua solução talvez não tenha sido das melhores, tenha causado alguns sofrimentos ou está causando ansiedade nessa pessoa, né? Não era exatamente a solução que ela estava buscando. Porque o 9 de espadas fala da insegurança, do medo, da insatisfação, né? Um pouco do medo também do que os outros estão falando, do que os outros estão pensando. Esses outros incluem você, consulente, tá? Então essa pessoa ela não tá muito bem com essa sua sugestão, ou ela acha que a sua ideia não vai te deixar muito bem. Ela acha que isso aí que você quer fazer vai resultar vai voltar pra você, entendeu? O tiro vai sair pela culatra, né? Então a gente tem aqui essa energia de que essa pessoa não concorda muito com a decisão que você tomou, ou que tá tomando, ou decidirá tomar, enfim. E a sua decisão ela não é só mental, você pretende fazer mesmo o que você tá falando, né? E essa pessoa ela vê isso, e ela também não acha que é uma boa ideia o que você quer fazer. Não só a sua ideia, né? A consequência dessa ideia também. Porque a gente tem o 7 de paus aqui falando que provavelmente vai gerar alguma confusão. Essa pessoa te vê na defensiva, talvez dessa ideia também, isso pode ser. Gente, eu tô tentando dar todas as possibilidades aqui pra vocês conseguirem encaixar, né?
Pode acontecer, essa pessoa vem com uma ideia pra você, você como rei de espadas fala nananina não, e essa pessoa tá tentando aí combater esse seu não, né? Querendo que você aceite as ideias dele, dela ou dela. Ufa! Aqui, essa pessoa tá te vendo então como alguém que tá decidido, decidida ou decidida a tomar uma decisão, tanto mental quanto kármica. Você vai fazer alguma coisa, essa pessoa vê isso acontecendo, não concorda com a sua decisão, não acha que é uma boa decisão, ou está sofrendo com isso e vai brigar, né, contra isso, ou acha que você vai sofrer com isso e tá brigando sozinho por causa disso. Que intenso, né? Ufa, gente, aqui, de qualquer forma, o julgamento ele já vem também dando um pouco a letra sobre essa questão, né? Como eu falei, esse é um jogo de amadurecimento pessoal e kármico. Essa é uma relação que vem te ajudar a amadurecer as suas emoções, o quanto você consegue lidar com os problemas praticamente, né, pragmaticamente, e o quanto você consegue fazer as coisas a partir dessa solução de problema, né? Então, você decidiu que você vai resolver o problema dessa forma, vai lá fazer, para ver o que acontece. E saber lidar com as consequências também dessas escolhas, né? E aprender, se não foi exatamente o que você esperava, entender que tudo bem, aprender com isso e seguir, né? Então aqui a gente tá falando de uma relação que talvez esteja com um pouco de medo de você seguir, né? De você continuar por um caminho que não era o esperado para essa relação, tá? Ufa, eu acredito que seja isso, pessoal, que eu tenho pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Me deixa saber nos comentários como foi pra vocês. Novamente, se não funcionou, não esquece de contar pra mim, ou dar uma olhada nesse outro vídeo, ou no outro montinho, tá certo, pessoal? Eu queria deixar aqui a minha eterna gratidão a todos vocês que me dão like, que comentam, que seguem esse canal. É um super prazer fazer esses vídeos pra vocês. Eu adoro estar aqui, eu adoro a energia de vocês, adoro responder cada um de vocês, fazer os temas que vocês trazem. É tipo uma satisfação imensa. Eu só tenho gratidão no meu coração e amor. Então, muito obrigada. Amo vocês. E é isso, eu espero ver vocês amanhã. Tchau, tchau!